nossos estudos de equações do primeiro grau, vamos falar um pouco sobre a propriedade distributiva em equações do primeiro grau. Lembrando que esse fenômeno ocorrerá também em outras formas de equação, equações do segundo grau, do terceiro grau e assim por diante. E é um recurso muito utilizado, por exemplo, em cálculos da física e da química. Então é bastante importante ter esse conhecimento para dar sequência nos estudos. E como de costume, nós vamos começar a analisar esse elemento através de um exemplo. Temos aqui o 2 vezes, abre parênteses, x menos 4, fecha parênteses, igual a 20. Pelo simples fato de termos aí uma incógnita, ou seja, o x, o aluno já deve ter percebido tratar-se de uma equação. A questão é, esse formato costuma ser estranho para os estudantes. Em algumas situações, acabei de mencionar a física e a química, você vai ter que multiplicar esse 2, ou qualquer que seja o número lá fora, pelo conteúdo dentro do parênteses. Então você vai multiplicar o 2 pelo x e você vai multiplicar o 2 pelo menos 4. Observação, você só vai multiplicar esse 2 por aquilo que está dentro dos parênteses. Por isso chama-se propriedade distributiva. Você estará distribuindo esse número pelo conteúdo dos parênteses. Vejamos então. O 2 será multiplicado pelo x. E o 2 será multiplicado pelo menos 4. Então temos aqui o 2 vezes x e temos aqui o 2 vezes 4. Ele está distribuído. O restante dos elementos, aquilo que não será multiplicado, simplesmente é reproduzido, ok? Então, observem que eu derrubei aqui para baixo o sinal de menos, eu derrubei igual e eu derrubei o 20. Eles já estão numa situação onde eles podem ser utilizados. A nossa questão aqui é multiplicar o 2 pelo x e o 2 pelo 4, ou seja, distribuir esse coeficiente. 2 vezes x, dizemos que é 2x. 2 vezes 4 é 8. Os elementos que não foram submetidos à distribuição apenas caíram. Temos aqui, portanto, um formato que a essa altura deve ser conhecido de vocês. 2x menos 8 igual a 20. Isola-se o número 8. Aliás, né, muda-se o número 8 de lugar. Quem vai ser isolado é a incógnita. O sinal de menos desaparece e aparece no outro lado como sinal de mais, ou seja, o menos vira mais. Temos, portanto, que 2x é igual a 28. Agora sim, isolando-se o x, ele fica sozinho. Eu tenho que x é igual a 28 dividido por 2. X, portanto, vale 14. Veja que o único segredo aqui, a única diferença aqui foi a distributiva em si. O procedimento de resolução de equações do primeiro grau permanece idêntico. Vamos para um exemplo novo. O exemplo 2. Temos aqui uma expressão um pouquinho mais complexa, mas o princípio é o mesmo. Aquilo que está fora, próximo ao conteúdo do parênteses, deve ser distribuído. Então, existem N formatos, diversas formas em que essas equações podem aparecer para nos desafiar. O princípio é sempre o mesmo. O que está fora do parênteses deve ser distribuído com o seu conteúdo. No caso aqui temos 3 vezes y é 3y. 3 vezes 6 é 18. E 3 vezes 2 é 6. Os sinais simplesmente são reproduzidos nesse momento, tá? Eles não mudaram de lugar. Eles estão no mesmo lugar. Só que eles estão passando para a próxima etapa do cálculo. Vamos para o outro lado. Talvez o aluno fale assim. Tem duas coisas que o aluno fala aqui, né? Professor, eu só sei fazer o cálculo com x. Com y é a mesma coisa? Sim, repito, é a mesma coisa. Nesse caso, o coeficiente que será distribuído, ele aparece após o parênteses. Não faz diferença nesse caso. Você tem apenas que distribuir esse conteúdo que está próximo do parênteses com aquilo que está lá dentro. Então, vamos lá. Eu tenho 4 vezes 5 é 20. Eu tenho 4 vezes y
é 4y. O sinal de menos é simplesmente reproduzido. Temos aí mais uma situação que a essa altura já é conhecida de vocês. A partir daqui, nós temos apenas que organizar a nossa expressão, organizar a nossa equação, ou seja, parte literal para um lado, parte numérica para outro lado. Então veja que ao fazer a mudança de lado, eu troquei os sinais. Nós temos uma aula anterior, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, que você pode procurar, caso você precise revisar esse item aí. Mas a essa altura, supomos já ser conhecido de vocês o procedimento. Então, 3y mais 4y, temos 7y. 20 menos 18 mais 6, temos 8. Vou isolar a incógnita, ou seja, o y. O 7 passa para o outro lado, né? Eu tenho que y é igual a 8 sétimos. Se você quiser deixar esse cálculo na forma fracionária, você pode. Se você quiser escrever na forma decimal, você terá números com vírgula, ou seja, y será 1,1428. Seria aí um número irracional, um número que não terá fim. Esteja à vontade para deixar na forma fracionária também, tanto faz, ok? O importante nesse caso aqui é você entender como realizar a propriedade distributiva, que é o objetivo desse vídeo aqui, e resolver equações do primeiro grau, que é o objetivo do nosso estudo. Por ser uma novidade, eu recomendo que você veja novamente essa videoaula, esclareça suas dúvidas e até breve.